A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil questiona no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do decreto editado pela presidente da República, Dilma Rousseff, que prevê medidas a serem adotadas em caso de greve dos servidores federais. A associação questiona a constitucionalidade do decreto presidencial, que teria violado os princípios da legalidade e do direito de greve dos servidores públicos, ao permitir, por exemplo, que o governo possa substituir os servidores federais em greve por terceiros. A associação ressalta que a prática é ilegal, tendo em vista que as atividades desempenhadas pelos auditores federais são privativas e indelegáveis. Os auditores da Receita Federal vêm realizando a chamada Operação Padrão, já que há alguns meses tenta negociar com o governo um reajuste salarial e outras medidas para a categoria. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Dias Toffoli. Muito bem, e para falar agora mais sobre este assunto, está aqui conosco, nos estúdios da TV Justiça, a consultora jurídica Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Tudo bem. Bom, está havendo foco de greve aí para tudo quanto é lugar e de todas as categorias no Brasil, né? Existe alguma lei na Constituição que ampara a greve de servidores federais? Na verdade, Paulo, o que acontece? A Constituição Federal, ela assegura o direito de greve como um todo, tanto para o trabalhador quanto para os servidores públicos. No que diz respeito ao trabalhador em geral, a Constituição Federal ela determina que é assegurado o direito de greve e que cabe ao trabalhador realmente avaliar qual é o melhor momento para exercer esse direito e caberia a uma lei definir quais seriam as atividades essenciais e demais aspectos relacionados ao direito de greve do trabalhador. Em relação ao servidor público, a Constituição também estabelece que é direito do servidor público ter direito à greve, fazer uso da greve para poder reivindicar melhores condições. E também estabelece que caberia à lei estabelecer os termos e os limites desse direito. No entanto, em relação ao servidor público, não existe uma lei específica que trate sobre esse direito de greve. Já em relação ao trabalhador em geral, existe uma lei de 89, e essa lei ela normatiza todo o direito do exercício de greve em relação aos trabalhadores em geral. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já chegou a analisar essa questão. Em mandados de injunção, houve decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, enquanto houvesse essa omissão legislativa quanto ao direito de greve do servidor público, deveria ser aplicado às disposições relacionadas ao trabalhador na área privada. Então, por decisão do Supremo Tribunal Federal, na omissão legislativa, ou seja, na ausência de uma lei que regulamente efetivamente o direito de greve do servidor público, aplicam-se as medidas previstas na lei que regula o direito de greve no setor privado. Então, sendo assim, qual é o pedido de liminar feito pela associação? A associação ela pede que esse decreto presidencial seja imediatamente suspenso. Antes mesmo de se ouvir todos os interessados na manutenção do decreto, que ele seja suspenso até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom, e parece que esta não é a única ação direta de constitucionalidade que trata desse mesmo tema, não é isso? É verdade. Aqui no Supremo, ao todo, nós temos 3. 2 ações já haviam sido interpostas e foram distribuídas para o ministro Dias Toffoli. Então, todas as 3 ações estão sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Nas 2 primeiras ações que foram interpostas, o ministro Dias Toffoli, inclusive, ele já determinou que fosse adotado um rito abreviado previsto na lei que regula o processamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, neste caso, o que o ministro entendeu? Que seria melhor que o plenário avaliasse a matéria de maneira definitiva. Por esta razão, ele entendeu melhor não apreciar o pedido de liminar na medida em que vai submeter a matéria para que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidam definitivamente a questão. Tá bom, e quais seriam as principais inconstitucionalidades apontadas nessa ação? Bom, a associação argumenta que essa matéria deveria ser regulamentada por uma lei e não por um decreto. Então, aí seria o primeiro ponto da alegada inconstitucionalidade. O decreto, segundo a associação, teria usurpado a função, de acordo com a Constituição Federal, que seria atribuída à lei. Somente lei
para a associação é que deveria tratar sobre essa normatização do direito de greve do servidor público. Um outro aspecto também questionado na ADI é que, na medida em que permite a realização de convênios para poder compartilhar as atividades que viessem a ser afetadas em razão da paralisação ou da greve, também estaria ofendendo o princípio constitucional do concurso público, porque permitiria que terceiros, que outras pessoas fossem investidas na função do servidor público sem que tivesse efetivamente aprovado por meio de um concurso público. Então, essas seriam as principais inconstitucionalidades apontadas. Tá certo. Gisele Dantas, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Ok.